Oi pessoal, hoje eu queria trazer uma palavra para vocês, uma palavra de vida, uma palavra de entendimento e sabedoria. E queria trazer dois questionamentos para vocês. O que é certo, o que é errado? Sabia que tem como fazer o certo da maneira errada? Como isso, Júnior? Bom, atrás da gente fazer algo, da gente tomar atitude, da gente ter uma ação em frente a algo que a gente tem que agir no momento, em questão de alguma decisão, de algo que a gente tem que tomar, primeiramente, a gente toma uma ação. E toda ação tem uma motivação, que vem através de um pensamento, de uma emoção que gera um sentimento. Consequentemente, a gente toma uma atitude, e isso vai gerar uma ação que vai ter um resultado. E é através dessa motivação que a gente tem os resultados. E eu queria fazer isso com você. Eu queria trazer isso para vocês hoje. Que muitas vezes a gente faz o certo da maneira errada. Sim, fazemos o certo da maneira errada. Mas como isso, gente? Bom, eu estudando a Bíblia e trazendo esses questionamentos, eu fiz um embasamento através da palavra. Existem duas maneiras. Existe o certo e o errado. E às vezes o certo é feito da maneira errada. Eu vou trazer algumas passagens para você. A primeira passagem é quando o rei Ezequias estava para morrer e Deus já tinha decretado a ele que ele ia morrer. Ele ora, ele derrama lágrimas. E a motivação dele era para que Deus mudasse aquele decreto. E Deus ouviu a sua oração. Em 2 Reis 25, ouvia a sua oração e via as suas lágrimas, disse Deus ao profeta Isaías, quando lançou essa palavra ao rei Ezequias. Então ele teve mais 15 anos de vida, e o seu reinado e o seu reino foi guardado por Deus. A segunda passagem é em Malaquias 12:13. A outra coisa que vocês fazem, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choros e gemidos, porque ele já não olha essa oferta e nem aceita com prazer. Bom, eles estavam fazendo uma ação da maneira certa, mas da motivação errada. Eles iam à frente do altar do Senhor, choravam, choros de gemidos, mas eles ainda estavam sujos do pecado, como diz em Malaquias 2:14. O Eterno não se sensibilizou com as lágrimas deles, porque eles estavam sujos do pecado. E sendo sujo, eles não estavam se arrependendo, porque quando a gente se arrepende, a gente tem uma mudança de atitude. Uma metanoia, a gente muda a nossa atitude. Isso é um verdadeiro arrependimento. Então, aqui já podemos ver duas situações. Do certo, feito com a maneira certa, com a motivação certa, mas um certo da maneira errada, com a motivação errada. A motivação certa era que Ezequias pediu, clamou a Deus para que ele mudasse aquele decreto. Então Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Então lhe deu 15 anos a mais e ainda guardou o reinado dele e o seu povo contra os outros povos que queriam dominar o povo de Deus. E o segundo foi uma maneira certa, mas com a motivação errada. Que o povo ia na frente do altar, chorava, clamava a Deus, pedia resposta, mas Deus não olhava mais eles, porque eles estavam sujos do pecado e não tinham arrependimento verdadeiro, uma verdadeira mudança de atitude. Então eu queria fazer esse questionamento para vocês. Sempre que vocês tomarem uma atitude de tomar uma decisão certa, se perguntem como e por quê. Como vou fazer e o porquê. Porque você vai encontrar motivação e como fazer. Por que isso? Em 1 Samuel 16, versículo 7, diz assim: o Senhor não vê como o ser humano vê. O Senhor vê o nosso coração. O Senhor não vê com nossos olhos humanos, a gente vê o exterior da pessoa. O Senhor vê através do coração da pessoa. Então Deus sabe exatamente quando você está fazendo algo da maneira certa, não fazendo algo certo da maneira errada, com a motivação errada.
Então, o que diferencia o que é certo e o que é errado? Como podemos saber se o nosso certo é um certo ou não é certo de uma maneira? Assim como Davi pecou, teve um caso com Betseba, posteriormente teve um filho, o marido de Betseba morreu em frente à batalha. Deus ia tirar a vida dele, Deus ia tirar o espírito dele, mas Davi se arrependeu. O que é um coração segundo Deus? Coração contrito, aquele que tem arrependimento. Deus não viu a ação de Davi, Deus viu o coração de Davi. Então, Deus, através do coração de Davi, um coração segundo a Deus, ele gera perdão através da vida de Davi. Como podemos fazer essa distinção do que é a maneira certa do que é a maneira errada? Bom, em Mateus 6:1, 18, Jesus confronta seus discípulos nos temas de esmola, de jejum, sobre oração. Nenhum desses temas é errado. Não é errado jejuar, não é errado dar esmola, não é errado orar a Deus, mas existe maneiras certas e erradas. Jesus sempre vai condenar a motivação. Qual é a motivação atrás da ação? Uma motivação equivocada. Então diz, Mateus 6, versículo 1: evite praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma resposta ou recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando a coisa certa é feita com a motivação errada, mesmo não sendo errada, em si mesma ela já passa a estar errada, pela forma ou pelo motivo com que fazemos essa tal ação. Em Tiago, no capítulo 4, no versículo 2, ele também dá duas maneiras do que é o certo e do que é o errado. Na sequência, ele diz: pedem e não recebem, porque pedem mal. Tiago confronta dizendo: vocês pedem, mas pedem da motivação por trás desse pedido de uma forma errada. E também, na outra maneira, ele diz: vocês não têm porque não pedem. E qual a diferença dessas duas atitudes? A diferença é a forma de como eles fizeram essa oração. Foi uma oração com uma motivação certa ou errada? Qual é a real motivação que você está tendo ao pedir algo a Deus, ao entregar algo a Deus? Posso dizer que quando Caim entregou uma oferta com seu irmão Abel, Caim fez uma oferta, não era uma oferta errada, mas a motivação por trás dela não era certa. E Deus viu o coração de Caim. Então ele diz em Gênesis 4:7: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Porque ele viu a real intenção de Caim. Porque Abel entregou seus primeiros frutos a Deus, ele o ofertou. E Caim entregou por último. A motivação dele já estava errada. Então Deus falou para ele: a sua real motivação não era correta. Por isso ele diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito a sua oferta. Foi isso que Deus disse para Caim. Então sempre quando você tomar uma atitude, uma ação, sempre faça duas perguntas. Então a gente faz essa seguinte pergunta: como podemos fazer algo certo com a motivação certa? Bom, a gente não pode examinar o outro, porque a gente não vê o coração da outra pessoa. A gente pode orar a Deus e pedir que Ele examine nosso coração. Pois quando a gente se humilha, a gente pede entendimento e sabedoria de Deus Altíssimo. Ele vai dar real e verdadeira motivação. Em Provérbios 16, do 1 ao 2 diz: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta vem certa dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos próprios olhos dela, mas o Senhor sonda o seu próprio espírito. O Senhor conhece o seu espírito, Ele conhece a sua verdadeira e real motivação daquilo que você está tomando em ação e atitude. Em Salmos também descreve como fazer uma ação e uma atitude com a motivação certa.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê e se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, do 23 ao 24. A melhor maneira da gente saber qual é a ação certa e a motivação certa é a gente fazer um autoexame através das palavras bíblicas e através da nossa oração em comunhão com Deus. Em 1 Coríntios 11, 28, exame do alto. Examine-se através do alto. Em Tiago, capítulo 4, 7, diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele vos tirará de vocês. Cheguem perto de Deus, da presença de Deus. Tenham comunhão e oração através da palavra, através da oração. E ele se apartará de vocês. Limpe as mãos dos seus pecados, e vocês não serão indecisos. Purifique o seu coração, reconheça a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Porque quando nós se humilhamos aos pés de Deus e queremos ter a verdadeira decisão através dele, não através das nossas emoções, não através das nossas crenças, Ele o responderá. Quando há arrependimento, quando há humilhação, quebrantamento, quando a gente limpa as nossas mãos, as nossas mentes, os nossos pensamentos e reconhecemos o quão sujo e miseráveis nós somos por causa das nossas falhas, das nossas transgressões, Ele nos exaltará. Então ele diz: convertam-se a mim de todo o coração, com Jesus, com choro e pranto. Então, quando a gente tem essa real intenção, Deus vê o nosso motivo, a motivação correta. Então, é um certo da maneira certa, não é um certo da maneira errada. Então, quando a gente sabe disso, a gente sabe qual a decisão certa que devemos tomar. Através das passagens, através do entendimento da palavra, que abre os nossos olhos espirituais e carnais. Pois a guerra não é contra a carne, mas sim contra o espírito. Se você gostou, curte, compartilha, deixe um comentário. Até depois da eternidade.